Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como utilizar o programa CISEA para solucionar problemas de programação linear, especificamente utilizando o método Simplex. Então, para isto, inicialmente vamos abrir o programa. Para abrir esse programa, o programa CISEAPRO, busque no desktop do seu computador o ícone do programa CISEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Com o programa aberto, busque no menu suspenso do programa a palavra Programas. Pressione este menu, este item Programas, e você vai ver aqui dentro como um submenu Programação Linear. Vamos pressionar para abrir o formulário de programação linear. Com o formulário aberto, nós podemos verificar o seguinte: ele é formado ou precisa ser utilizado os seguintes itens. O usuário tem que dizer quantas variáveis se tem no programa, quantas restrições se tem no programa. Para isso, basta alterar esses números por aqui. Se for simplesmente 2 por 2, a planilha já estará aberta. Depois disso, vamos ter que digitar, informar os valores dos parâmetros. O valor beta zero, que na maioria das vezes é o próprio zero, e os valores dos parâmetros, os betas de cada variável. Após isso da função objeto. Após isso, vamos informar todos os parâmetros das restrições associadas a cada variável. Feito isso, vamos informar, dentro das restrições, os valores de beta zero de cada restrição e o tipo de sinal que essa restrição contém. Se menor ou igual, a gente pode verificar por aqui que o padrão dele é sempre menor ou igual, mas você pode alterar esse sinal menor ou igual, maior ou igual, ou simplesmente igual. Preenchendo tudo isso, o próximo passo é você dizer se você quer maximizar ou minimizar a função. Se quiser utilizar os resultados, ver os resultados com 4 casas decimais, deixe em 4 casas decimais. Caso contrário, pode-se alterar via esses botões aqui. Com isso, basta pressionar no botão calcular que os resultados vão aparecer aqui, inclusive com as provas, para saber se o programa convergiu aos resultados ou não. Nós sempre aconselhamos, em todos os outros formulários, né, que o usuário sempre dê uma busca, sempre dê uma leitura nesse campo aqui que a gente chama de interrogação, de dúvidas. Né? Porque aqui a gente geralmente informa alguma coisa e sugere pelo menos 2 exemplos para que o usuário faça, para que o usuário trabalhe, para se acostumar a usar o CISEAPRO com esse objetivo. Então, ao pressionar aqui, a gente vai ver que ele diz algumas coisas e aplica 2 exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2. Então, vamos resolver isso daqui, tá? Então, eu vou botar esse formulário para baixo, vou chamar isso daqui, vou botar ele para cá, vou botar esse formulário aqui. Então, vamos resolver esse exemplo 1. Não é? Esse exemplo 1, a gente está vendo que é um exemplo que tem 2 variáveis apenas, x1 e x2. Então, 2 variáveis. A gente não vai alterar aqui. Que ele está sujeito a
três restrições. Então, três restrições, vamos botar três restrições aqui. Então, você veja que a matriz para a função objeto já foi montada e a matriz para você botar os valores das restrições também já foi colocada, já foi atualizada. Então, aqui você veja que não tem o beta zero, mas se tivesse, vamos dizer, 10 mais 5x, aqui o beta zero seria 10. Como não tem, vou botar zero. Na maioria dos casos, a gente vê o beta zero como o próprio zero. X1, o valor de 5, ó, 5 e 15. Então, 5 e 15. Então, colocamos a função objeto. Agora, vamos colocar os parâmetros das restrições. 4, 3. 4, 3. 2, 1. 2, 1. Aqui não tem x1, então se não tem x1 é como se fosse 0. 0, 2. 0, 2. Quais são os valores de beta zero? 22, 13 e 8. Então, 22, 13 e 8. Quais são os sinais? Menor, 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 menor. E o último igual. Então, o último aqui igual para eu alterar, eu venho aqui, toco aqui, você veja que quando eu cliquei aqui, apareceu essa opção, essa caixa, venho aqui, ó, e coloco igual. O usuário quer o quê? Minimizar. Isso provavelmente uma análise para minimizar custos ou minimizar algum produto dentro desses daqui. Bem, aí cabe a cada usuário ver o que é o seu problema. O seu problema. Então vamos minimizar. Eu quero que os resultados saiam com 4 casas decimais. Então calcule. Bem, já foi feito as análises, nós podemos minimizar a função com o valor de 60, o valor x1 é 0 e o valor de x2 é 4. Se eu quiser saber, se eu quiser que ele me apresente o relatório disso daqui, basta eu apertar o item aqui é relatório. Então, vai me sair todas as informações do que eu fiz aqui. Então, da função objeto, né? Os valores dos seus parâmetros, de suas restrições, que tipo é, os resultados, a prova, que é muito importante isso daqui. Vamos voltar lá. Então, ele diz o seguinte, ó, que essa primeira restrição é para ser menor ou igual a 22. Ó, 12 é menor do que 22, então tá ok. Que a segunda restrição tem que ser menor do que 13, o valor foi 4. 4 é menor do que 13, está certo. E que a última restrição tem que ser igual a 8. 8 é igual a 8. Então tá certo. Existe a possibilidade daqui aparecer interrogação, isso mostrando que houve um conflito que não convergiu satisfatoriamente aquela informação, ok? Bem, mas voltando ao relatório. Eu tenho um relatório aqui pronto. Se eu quiser gravar esse relatório, eu simplesmente aperto nesse botão, ele vai gravar num formato TXT, não, formato TXT, que se eu quiser, basta eu botar o nome aqui, vamos dizer vídeo, né? TXT. Veja que ele vai gravar, o default dele sempre é na pasta texto, que é CISEA para o texto. Então vamos botar vídeo, salve. Se eu quiser olhar ou repassar ou fazer o que eu quiser com aquele arquivo, basta eu vir em CISEAPRO, texto, que você veja que já tenho aqui, ó. Ó, o relatório foi
apresentado satisfatoriamente. Inclusive aqui, se eu quiser imprimir, colocar, fazer o que eu quiser aqui com esse relatório, eu posso fazer. Mas também está disponível eu memorizar isso daqui. Eu posso, se eu apertar esse botão memorizar, eu vou memorizar todas essas informações. Que eu posso também fazer o quê? Coloco o cursor em qualquer ponto, faço Ctrl A vai selecionar tudo que está dentro desse relatório. Ctrl C. Então venho em qualquer em qualquer arquivo, em qualquer digitar o texto e vou colocar o cursor onde eu quiser e Ctrl V. Então, todas as informações serão é, transferidas para esse editor de texto que você esteja utilizando. É bom, no fim, depois verificar que tipo de letra que está saindo, se é o mesmo tipo de letra que você está utilizando no seu editor, caso contrário, você faça uma alteração para isso. Bem, nós esperamos que essas explicações sejam suficientes para que você, a partir de agora, comece a utilizar o programa CISEAPRO para soluções de problemas não extremamente complexos, porque existem problemas muito complexos, tá? Utilizando aí o CISEAPRO para fazer isso pelo método simplex. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.